Ok. Bom, então vamos lá. Próximo, Mata Atlântica. Então, só lembrando, nós estamos falando de um mosaico de ecossistemas, né? Não estamos falando de uma mata que é uma coisa só, é uma área muito grande, é um dos biomas do planeta que tem uma grande diversidade, não só de espécies, mas de ecossistemas, né? E que a distribuição norte-sul e leste-oeste da Mata Atlântica é muito grande, e aí nós temos áreas de beira-mar, temos áreas de interior. A Mata Atlântica é basicamente brasileira, mas também tem avança sobre território no Paraguai e na Argentina, e alguns ecossistemas associados aí à Mata Atlântica também no Uruguai, e tem áreas de montanhas, tem áreas de grandes planícies, ou seja, ela tem uma diversidade muito grande de paisagens e de ecossistemas, né? E, então, isso é uma das características que faz com que ela seja uma das mais importantes florestas em todo o mundo, né? E, infelizmente, muito destruído, mas considerando assim o seu grande tamanho, ainda temos bastante Mata Atlântica em termos absolutos, né? Embora muito fragmentada. Então, é importante entender que este é o nosso ambiente de trabalho com a sua grande diversidade. Posso? E uma das coisas que é marcante nela é a questão da biodiversidade, né? Não só dos ecossistemas, aí, mas na questão de espécies, e aí depois aqui destacando algumas coisas, que tem um recorde mundial, inclusive, de espécies de árvore por hectare, né? Lá no sul da Bahia e norte do Espírito Santo, por exemplo, com áreas assim, 1 hectare, que a gente costuma dizer, de referência para a área de um campo de futebol, com mais de 450 espécies de árvores, nem é de plantas, não está contado aí as bromélias, orquídeas, os cipós, os arbustos, nada, só de árvores. Isso é muito mais do que existe em grande parte dos países. O país inteiro, às vezes, não tem essa quantidade de espécies, né? E agora essa grande diversidade também reflete numa outra coisa que é muitos endemismos chamado, quer dizer, tem espécie tanto de plantas quanto de animais que só existem na Mata Atlântica, e mesmo dentro da Mata Atlântica só em alguns lugares, quer dizer, a floresta atlântica no Ceará é diferente da floresta atlântica no Rio Grande do Sul, certo? Então, quando a gente fala assim, está destruída, muito coisa tal assim, a gente tem 12%, é muito importante você conservar áreas de todos esses variados ecossistemas e dessas diferentes espécies que tem. Quer dizer, não bastava conservar tudo em São Paulo que fosse e falar, e aí nós temos uma amostragem. Não. Tem que estar Pernambuco, tem que estar Rio Grande do Sul, tem que estar Santa Catarina, Minas Gerais, etc. Por quê? Porque lá tem composições diferentes, tem espécies diferentes, tem, inclusive, também os ecótonos com outros biomas, né? Às vezes tem a área que é a Mata Atlântica da integrada, assim, com o Cerrado, com Caatinga mesmo, com Pampa e assim por diante, tá? Então, é importante falar que nós estamos, marcar aí que nós estamos trabalhando com uma grande complexidade, né? E a gente precisa pensar dentro dessa complexidade aí, e é muito importante o trabalho de cada lugar. Por isso que é importante pensar em rede, no caso, rede do sistema de gestão, rede de jovens, rede de postos avançados, ou seja, que cada um atua em um pedaço da Mata Atlântica que é diferente do outro, embora seja um grande e único bioma. Tá? E, infelizmente, mais de 70% das espécies, tanto de flora quanto de fauna, ameaçadas de extinção no Brasil, são na Mata Atlântica, porque a história
nos explica isso. Pode passar. E a gente fala muito da diversidade biológica, mas também é fundamental entender que tem uma sociodiversidade muito grande, né? Tem uma diversidade de culturas muito grande na Mata Atlântica. Por sinal, a maior diversidade de cultura do Brasil está na Mata Atlântica. A história do Brasil se construiu, em grande parte, nesse bioma. Aqui mora 2/3 da população brasileira, certo? São coisa de 145 milhões de pessoas. Então, e aqui está concentrado muitas etnias também. Às vezes se fala da questão dos indígenas mais para a Amazônia, etc., mas nós temos muitas etnias indígenas na Mata Atlântica. Nós temos a maior concentração de quilombos do Brasil, está na área da Mata Atlântica, as comunidades caiçaras, etc., e muitas culturas que são derivadas aí, naturalizadas, digamos assim, por causa da grande migração também que teve para a região. E também nenhum outro bioma recebeu tantos imigrantes do resto do mundo, certo? Da Europa, da Ásia, tal aí. Então, ou seja, é um conjunto, um mosaico muito rico, muito diversificado de culturas e de formas de relacionamento aí com a natureza, com a paisagem e entre si. Tá bom? Pode passar. E também na Mata Atlântica é que está 70% do produto interno bruto do Brasil, né? Estamos falando, às vezes, na economia, aí vem logo o agronegócio concentrado mais no Cerrado, na zona aí das grandes plantações no Brasil, etc. Mas na Mata Atlântica está a mais diversificada a economia do Brasil, né? E por razões óbvias, é onde concentra, inclusive, a grande parte da população, das atividades, etc., e por razões históricas também, né? Então, na Mata Atlântica, nós temos representação de tudo que existe no Brasil do ponto de vista econômico, né? Na agricultura, na pecuária, no extrativismo, na indústria, nos serviços, no turismo e assim por diante. Então, também é importante entender que é todas essas complexidades que a gente tem que mexer, e se não se entende isso, às vezes você acaba não conseguindo atuar pensando que são coisas simples. Você pode atuar em cima de coisas focalizadas, mas você tem que entender que o contexto é complexo, e então precisa pensar também em políticas públicas, certo? Precisa pensar em educação, precisa pensar em valorização da cultura, de inclusão dessa diversidade de comunidades que nós temos, e assim por diante, e tem que negociar também, certo? Então, é uma grande negociação que você tem que fazer, e isso é uma das características das reservas da biosfera, que tenta pôr junto, quer dizer, não é assim, não é só um segmento falando, não é só ONGs, não é só governos, não é só empresas, não é só órgãos ambientais, etc. Justamente a grande diferença da reserva da biosfera, da grande rede, é que ela esse papel de articulação, de permitir que haja o diálogo, a busca de consenso, um aprender com o outro, e tentar pensar simultaneamente na questão da conservação, do desenvolvimento e do conhecimento, certo? Esses são os 3 pilares aí do programa MAB da Unesco, e poucos lugares no mundo exige tanto que isso seja pensado assim, articulado. Pode passar. Bom, e a história da Mata Atlântica, infelizmente, conta um tipo de desenvolvimento predatório que caracterizou o Brasil e que, infelizmente, muito infelizmente, ainda caracteriza, né? Em especial nos dias de hoje, nós estamos vivendo aí uma situação onde, no caso
em especial do governo federal, uma visão totalmente equivocada, uma visão que é do século XIX ainda, nem chegou no século XX, certo? De retrocesso no ponto de vista social, ambiental, cultural, etc. E essas coisas têm reflexo. E esse tipo de visão que é o crescimento, não é desenvolvimento, é o crescimento a qualquer preço, certo? Pensando só no presente, só no imediatismo e só no lucro de alguns, distribuindo o prejuízo para a sociedade, que levou a esse tipo de destruição da Mata Atlântica, né? E que aí você vê esses mapinhas aí, no caso do estado de São Paulo, que conta uma história muito triste. Então, só um comentário aí, que o último mapinha, esses mapinhas foram feitos, são alguns pesquisadores do Instituto Florestal, etc., fizeram em 1975, e simplesmente lançar depois esses mapas, saiu no jornal, foi capa de Estadão, essas coisas tal assim, ajudou muito a pensar e na luta que se fez para o movimento, né, da Mata Atlântica, em defesa da Mata Atlântica. Mas o mapinha último de 73, aí o penúltimo aí, da listinha, ele mostrava ainda uma situação que era um levantamento. O de 2000 era a perspectiva de como estaria no ano 2000. E aí, mas felizmente, hoje, nós não chegamos naquilo que era a previsão do ano 2000. A situação é melhor em São Paulo do que o que estava previsto. Por quê? Porque houve um movimento, envolveu muita gente, muitas instituições, em defesa da Mata Atlântica. Então, não só para diminuir o ritmo de devastação que vinha, isso nos anos 70, principalmente 80 e 90, com movimento pró-Mata Atlântica, que gerou a Fundação SOS Mata Atlântica, gerou a Rede de ONGs da Mata Atlântica, gerou a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, depois o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e assim por diante. Ou seja, tem aí uma rede que integra vários atores, né, com vários focos, e que a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica é, ao mesmo tempo, produto desse movimento e é um agente muito importante desse movimento, certo? Um protagonista dentro disso. Pode passar. Aqui, só lembrando, assim, quer dizer, por que destruiu tanto, né? Tem 3 eixos em especial. Primeiro, a exploração predatória dos recursos florestais. Esse mapinha que vocês veem aí à esquerda, embaixo, que aparece, que é ainda do século XVI, certo? Que ele se reporta à questão do corte do pau-brasil, que foi a primeira commodity brasileira, né? Hoje é soja, etc. Assim, mas o pau-brasil foi aqui, tinha muito na Mata Atlântica, né? E tinha vários nomes, ele era basicamente do Rio de Janeiro até a região Nordeste, aí, em especial Pernambuco, tinha muito também, Bahia, essa região toda, e o que acontece? Ele tinha grande valor, principalmente pela questão de usar para tintura, né? Quando vocês vê assim, imperador, tal, que tem um manto vermelho, tipo, aparece, até o Napoleão tem um desses grandes mantos vermelhos, aquele vermelho era tinta de pau-brasil. A madeira também é muito importante em si, e, por sinal, é a madeira até hoje sempre foi mais importante para a produção de instrumentos musicais, né? Os arcos de violino dos melhores orquestras e violoncelistas e violinistas do mundo é feito de pau-brasil, até hoje. É só o pau-brasil que é usado para isso. Então, tem muitos usos, na verdade, mas era uma madeira muito cara. Então, exploraram, e em assim, pouco mais de 20 anos depois que começou a exploração, já estava ameaçado de
Ou seja, essa história, infelizmente, ela aconteceu com o Brasil e foi acontecendo e continua acontecendo, vai trocando espécies. Aí uma chega até quase à extinção, aí, mas vocês veem aqui do lado a araucária, que era gigantesca a área de araucária, também no Brasil, principalmente de São Paulo para o sul, e aí teve uma devastação brutal, tem menos de 3% do que sobrou de araucária e continua desmatando, né? Com palmito, e com caviúna, com jacarandá, ou seja, a gente foi trocando as espécies, mas continua um processo predatório em cima dos nossos recursos florestais, em vez de pensar o manejo. Isso vale também para a fauna. Pode seguir. Outro é a agricultura e pecuária extensiva, que indiscutivelmente foi o que mais destruiu a Mata Atlântica, né? Então, basicamente, a nossa agricultura queria o quê? O solo, com sol, e um solo rico e com bastante água, etc., né? Fértil. Então, e a floresta que estava em cima, o que faz? Arranca a floresta, ela está atrapalhando, certo? E vamos plantar toda a nossa agricultura essencialmente exótica, certo? Se você pensar tudo, claro que não é assim, não é não devemos ter coisa de fora, devemos ter coisa de fora, mas devemos também valorizar as coisas que nós temos na ativa. Pode passar. E aí está falando questão de obras de infraestrutura e urbanização. Isso também destruiu muito a Mata Atlântica, né? Então, e aí eu só tinha perguntado, eu acho que então estava sem som aí, se alguém sabia onde que era essa foto embaixo. Não? Represa Guarapiranga. Ou é a Billings? Você não vale, você conhece. Mas é isso mesmo. Então, na área da represa de Guarapiranga, da onde vem a maior parte da água potável de São Paulo, certo? Então, que deveria, teoricamente, estar todo protegido, a área de manancial, tem lei, tem tudo. Mas isso daí mostra muitas coisas ao mesmo tempo nessa foto, né? Primeiro, o impacto ambiental. Segundo, o impacto social que falta faz as políticas públicas serem bem implementadas. É a população que vive num lugar que é muito bonito, né, muito pequeno, mas sem condições nenhuma. Não tem serviço urbano, não tem área verde, não tem... falta tudo para essa população, ou seja, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social, né? Isso é uma situação extremamente grave, né? E com efeito para essa população direta que mora aí, né? E que às vezes grande parte são invasões que são às vezes com omissão ou com participação, às vezes de gente do poder público, com milícias muito claramente vão lá, ocupam áreas e põem para vender, e, ao mesmo tempo, sem nenhuma melhoria de vida, de qualidade de vida para as pessoas, porque não está dentro de um planejamento nem nada. E aí, você tem, assim como você tem a situação de comunidades pobres, você tem de ricos. Você vai de Santa Catarina, os morros de Santa Catarina estão ocupados o quê? De mansões, certo? Não é de favela, certo? Sem opção ou coisa, não. Ou seja, nos extremos da sociedade, quer dizer, não é uma questão localizada, é nos extremos da sociedade você encontra o mesmo tipo de problema. Isso quer dizer que falta política pública, falta gestão governamental, falta também questão de cultura, e que tem aí por trás disso tudo uma ganância muito grande, certo? Então, lembrar que nós estamos num país capitalista, periférico, em muita coisa, infelizmente, né? Mas, então, precisa se discutir. Quando fala de conservação, tem que discutir desenvolvimento, certo? Então, que modelo de desenvolvimento que tem.
certo? E aqui a esquerda em cima, para chamar a atenção em cima de uma coisa que é o seguinte. Durante muito tempo, inclusive, assim, tem as coisas do INCRA, né, de registro das terras, etc. Você tinha uma propriedade no interior, uma mata, e aí aquilo vinha escrito. Digamos, você tinha 10 hectares, 8 hectares dessa coisa era mata. Então, aquilo era taxado e custava mais caro, porque era considerado área improdutiva, certo? Isso até 20 anos atrás agora, certo? Oficialmente declarado terra improdutiva, certo? Ou seja, como se aquela floresta não estivesse prestando nenhum serviço ambiental, econômico, etc., para a sociedade. E o que o cara tinha que fazer? Tinha que ir lá e desmatar, ou seja, era política de governo promover o desmatamento, certo? E para mostrar a posse, etc., etc. E a mesma coisa, e o governo ainda também fazia o seguinte: vou fazer uma estrada. Eu vou passar por onde? Aqui tem fazendas, ali tem cidade, ali tem uma pecuária, aqui e ali tem uma mata. Eu vou passar por lá, certo? Era mais barato, não tem dono e assim por diante. Então, eu quis colocar primeiro essa parte aí antes de entrar na reserva, que é um pouco assim, essa complexidade que vocês aos poucos vão lidar também, e é muito importante entender história e mudar a história, tá bom? Vamos passando para frente agora. Bom, então aí localizando, são 3.429 municípios, certo? 70% do PIB nacional, 145 milhões de habitantes, 17 estados, a maior parte da população brasileira está aí, né, na área do bioma Mata Atlântica, né? Então é grande ocupação. Pode passar. E aí vamos falar de reservas da biosfera. Em 1971 foi criado o programa MAB. MAB é Man and Biosphere, né? Homem e biosfera, e aqui homem no sentido ser humano, humanidade, viu, meninas? As mulheres estão também aqui e cada vez mais. Até já teve discussão sobre isso, se o programa devia mudar de nome para ser mais ser humano e biosfera. Mas de qualquer jeito, é esse o sentido. Em 1974, foi definido o conceito de reservas da biosfera, né? E aí, a partir daí, começou-se a criar, pode passar, essas áreas que são áreas prioritárias para promover, ao mesmo tempo, a concessão, o desenvolvimento sustentável e o conhecimento. E tem uma série de documentos aqui, eu só pus aí, assim, uma chamada, depois o Leís, obviamente, vai passar também para vocês terem acesso a esses documentos que são do Programa Mundial, né? Tá? Com vários planos de ação e assim por diante. Pode seguir? Então, lá, pode passar também, porque esse slide aí, ele está em 3 pedacinhos, assim, pode pôr, né? Então, aqui eu já falei que é num território que tem um zoneamento e que você vai atuar para o desenvolvimento sustentável, conservação e o chamado aí, apoio logístico, que envolve uma série de coisas, basicamente na educação, pesquisa, o conhecimento científico e tradicional, tá? Segue. Aí, toda a reserva da biosfera tem 3 zonas. Não vou me ater a isso, mas zona núcleo, basicamente, são o quê? Os parques, as estações ecológicas, ou seja, as unidades de conservação de proteção integral, certo? Ou seja, onde a prioridade tem vários usos, né? Tem, às vezes, usos turísticos, etc. Mas a prioridade é a conservação da flora, da fauna, da biodiversidade. Tá? Aí, a zona de amortecimento, né, que está no entorno, ou ligando duas dessas zonas núcleo, etc., são áreas onde a prioridade é você promover o desenvolvimento sustentável, certo? Então, e são áreas como, por exemplo, as unidades de conservação chamadas de uso sustentável, né, elas... como APA,
reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, etc. Então, aí que está na legislação brasileira, né, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, elas fazem parte dessa zona de amortecimento, no caso da reserva da biosfera, né? Ou seja, aí é gente, atividade e conservação, tudo junto mesmo. E a zona de transição, onde estas atividades todas devem ser promovidas também, tentando ampliar essa visão de monitoramento, de educação e assim por diante. Pode passar. E a ideia, assim, no início do programa MAB, das reservas da biosfera, é uma visão olhada para dentro, esse desenho aí à esquerda, que mostra o seguinte: por que chama zona de amortecimento? Era para amortecer o impacto de fora para a área de dentro, era para proteger coisas. Essa figurinha que a gente chama de ovo frito na frigideira, né? Tem a gema, a clara e a frigideira. E aí era para proteger a gema, essa era a visão. Isso mudou ao longo do tempo, e hoje a gente pensa o seguinte: cada desses núcleos e a própria zona de amortecimento, elas devem ser expansivas, devem levar esse conceito, essa ideia de integração, gestão participativa integrada e conservação, desenvolvimento e conhecimento para fora, né? Deve promover isso, não só se defender do ataque. Tá? Segue. Bom, a reserva da biosfera da Mata Atlântica, só para vocês saberem rapidamente, ela tinha esse modelo original lá do ovo frito na frigideira e, na verdade, fizemos um grande omelete aí, completo, certo? Misto, porque envolveu, quando foi começada, a gente começou a desenhar a reserva da biosfera, ela começou pequena e foi crescendo em 7 etapas, né? Em 2019, agora foi aprovada a última etapa, tá aí, a última etapa dessa reserva, né? Envolvendo os 17 estados. Mas começou pequenininha, depois a gente vai mostrar na sequência. Mas que envolve outros conceitos de conservação aí também, tudo isso foi incorporado. Mosaicos, bacias hidrográficas, área prioritária para conservação e assim por diante. Pode passar. E foi pensado a política de que o Brasil devia ter pelo menos uma grande reserva da biosfera para cada um dos seus grandes biomas, tá? Então, todos já têm, tem algumas áreas que são de ecótonos ou regiões biogeográficas, é o caso do Cinturão Verde de São Paulo, é o caso da Serra do Espinhaço, que aí é ecótono também de vários biomas, né? Mas também não temos ainda no Pampa, temos uma ainda aqui, para o tamanho da Amazônia pequena, precisa ter outras, e ainda está faltando também na zona costeira e marinha. Costeira, sim, nós temos, mas na zona marinha, por exemplo, precisamos ter reserva da biosfera também. Então, aí, para vocês entenderem que é um processo todo de criação. Pode passar? Bom, esse aqui é o mapa atual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, com seu zoneamento, e vocês veem aí que tem coisa lá do Piauí, no Mato Grosso do Sul, etc. E tem, inclusive, algumas zonas de superposição. Vocês olharam no cantinho à esquerda e no Mato Grosso do Sul, né? Tem uma área lá que é a Serra da Bodoquena. Lá tem Pantanal, é Cerrado e a Mata Atlântica, certo? Então, e está, inclusive, dentro da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e da Reserva da Biosfera do Pantanal também. Tem aquela área cor de laranja grande que aparece ali no Mato Grosso do Sul, é o quê? Uma reserva indígena dos índios Cadioel, que está dentro tanto de uma quanto da outra reserva. Tá, ok? Pode seguir. Bom, a nossa reserva, só voltando um pouquinho, por favor, a nossa reserva é a maior reserva da biosfera da rede mundial da Unesco. Hoje, 701 reservas da biosfera reconhecidas em 124 países, tá? E a Mata Atlântica é, de longe, a maior reserva do mundo, certo? E tem quase 90 milhões de hectares, e dos quais 73 milhões estão em zona terrestre e mais um pouco de 16 milhões de hectares em área marinha também.
Então, por exemplo, Fernando de Noronha, Atol das Rocas, e a Ilha de Trindade, etc., fazem parte da reserva da biosfera da Mata Atlântica também. Tá? E, então, pode passar. E aqui vocês veem o mapa com as 7 reservas da biosfera brasileiras, né, que envolve uma área bastante grande do país, e que nos vários biomas e regiões biogeográficas, tá? Que também foram crescendo, algumas outras estão do tamanho original ainda. Segue. Temos uma rede brasileira de reservas da biosfera, né, e que são ligadas, todas as reservas da biosfera são ligadas à COBRA-MAB, Comissão Brasileira do Programa MAB, que é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, existe mas eu vou mostrar isso no desenho, eu acho que é próximo. Pode passar, Robert? Não, ainda não. Bom, de qualquer jeito, aqui 701 reservas da biosfera, 260 milhões de pessoas vivem em reservas da biosfera, reconhecida, que é 5% da área do planeta, né? E aparece ali o Brasil, por causa dessas grandes reservas, é o país que tem a maior área também reconhecida como reserva da biosfera pela Unesco, tá? Não só da Mata Atlântica, mas o conjunto das reservas aí. Pode seguir. Então, o que somos? Ao mesmo tempo, nós somos um território, certo? E, então, que tem vários ecossistemas, tem limites, zoneamento, tem na escala do bioma, e tem uma população, uma economia, uma história própria dos 17 estados, e esse território é reconhecido como reserva da biosfera, que é um título, uma designação internacional da Unesco, certo? Que significa que é uma área prioritária para conhecimento, conservação e desenvolvimento sustentável. E, ao mesmo tempo, no caso do Brasil, em muitos países, por exemplo, reserva da biosfera, às vezes é como uma área protegida, como se fosse um parque, assim, ligado a um ministério, uma coisa e tal assim. No caso do Brasil, nós temos uma situação bem mais avançada nesse sentido. Nós temos na lei de unidades de conservação, temos um capítulo específico para a reserva da biosfera, que construímos isso, tivemos a oportunidade de trabalhar nessa lei, né? E tem um capítulo específico no decreto que regulamenta também, dizendo o que é a reserva da biosfera e dizendo que cada reserva da biosfera tem um conselho nacional, tem um sistema de gestão próprio, autônomo, deliberativo. Então, ou seja, então até tem uma pergunta aqui, como é que é a relação do Ministério do Meio Ambiente com a reserva da biosfera da Mata Atlântica neste governo, certo? Então, assim, tem ao longo dos governos, então nós temos um vínculo com o programa, nós somos vinculados ao programa da Unesco, mas temos o órgão máximo nosso, é um Conselho Nacional, certo? Esse Conselho Nacional, ele é deliberativo para as coisas da reserva. Então, ele não é... E a presidência, no caso, neste momento, eu sou o presidente, é escolhida por eleição, quer dizer, não depende do ministro ou tal assim, designado, certo? Não são funcionários do Ministério do Meio Ambiente nem nada, certo? É uma grande rede que envolve também, como eu falei, os estados, não é só o governo federal, é os estados, é municípios, etc. Então, esse conselho. Aí o seguinte, em alguns governos é mais fácil e alguns altamente produtivo, certo? Então, o trabalho tem uma sinergia muito grande. Nesse, a gente mantém, até porque nós temos esse vínculo, a gente mantém uma relação bastante cordial, mas, infelizmente, não tem sido possível ter nenhuma parceria direta por causa da visão que hoje está instalada temporariamente no Ministério do Meio Ambiente, certo? Quer dizer, um ministério que ele tem uma coisa escrita dizendo quais são as atribuições e competências dele, certo? E existe uma Constituição brasileira, existe uma legislação ambiental, mas tudo isso está sob ataque, e, infelizmente, por ação, às vezes, do atual Ministério do Meio Ambiente, certo? É uma inversão aí de valores. Então,
quer dizer, quem propõe passar a boiada em cima da legislação ambiental e assim por diante, hoje está ocupando o Ministério do Meio Ambiente. Então, com essa visão, não é que nós não mudamos nada. Nós fazemos o que está na lei, no compromisso brasileiro, na Constituição brasileira, a gente continua. Mas tem hoje essa dificuldade muito concreta. Todos sabemos disso, certo? Então, não é em relação às reservas da biosfera, não tem um choque, estava aí. Até porque nós somos muito do diálogo aberto, queremos trabalhar juntos sempre. Mas, tipo, para você casar, precisa ter interesse dos dois lados, não basta um lado, certo? E então é isso. Bom, pode passar? Isso só queria deixar uma coisa clara também, isso não nos impede, e nós estamos por exemplo, nós vamos fazer para o ano que vem aí um evento tal que o Ministério do Meio Ambiente é parceiro. Certo? Então, coisas localizadas que são de comum interesse, perfeito, não tem problema nenhum, né? Mas a visão aí tem bastante diferença entre para o que nós existimos e hoje qual o desenho que está na política do Ministério do Meio Ambiente. E outra coisa, governo não é só governo federal. Lembra que nós trabalhamos com os governos estaduais também. E tem governo estadual bom e tem governo estadual ruim ao longo da história, né? Só agora também não, que a gente faz uma análise, né? A gente já passou aí por governos muito ruins e governos ótimos do ponto de vista socioambiental, do ponto de vista da ciência e assim por diante. Então, isso é um processo histórico aí, né, que envolve muitos outros fatores, mas a gente trabalha com todo mundo. Bom, e aqui, assim, o sistema de gestão, como eu falei, tem um Conselho Nacional, né, que é metade governo e metade não governamental, né, e governo federal, estaduais, municipais formam 50%. E a outra metade é formada por ONGs, moradores, cientistas e empresários, certo? Então, é um grande concerto, é uma grande orquestra que a gente busca trabalhar e criar uma sinfonia positiva em termos de desenvolvimento sustentável, conservação, tá? E aí, então, vocês veem, por exemplo, numa das reuniões, todo ano a gente tem uma grande reunião do Conselho, esse ano estava marcada para ser em dezembro, agora começo de dezembro, no Ceará, aí temos um cearense aí, e então, mas com a Covid, a gente ficou de avaliar até final de agosto como é que estava, então a gente deve deslocar, mas vamos manter uma presencial no Ceará para o ano que vem, que deve ser em abril, tá? E a gente deve fazer reunião virtual para resolver uma série de questões mais administrativas, burocráticas, etc., que são importantes, mas a reunião presencial realmente deve ser deslocada para o ano que vem, possivelmente em abril ou em maio. Tá? E a gente normalmente faz essas reuniões cada vez num lugar, sim, no estado, na região, e são muito concorridas, muito ricas, e tem sempre um seminário nacional ou internacional associado a dentro desse encontro nacional, certo? No próximo evento, a gente quer ter lá, contar aí muito com o programa de jovem muito ativo, certo? E com todo mundo aí. A princípio vai ser no Ceará, mas a gente já foi Foz do Iguaçu, Pernambuco, Rio Grande do Sul, muitos lugares, né? Normalmente a gente escolhe muito bem a área e a Mata Atlântica permite lugares com trabalhos muito legais e com paisagens incríveis, diversidade incrível. Então isso é muito bom porque as pessoas todas criam uma grande família, assim, uma grande rede, né? A última reunião foi na Bahia e no litoral norte da Bahia e lá temos um conjunto muito grande de postos avançados também para falar. Pode passar?
Então, está aqui o desenho, não vou entrar em detalhes, mas nós temos o Conselho Nacional, aí nós temos uma secretaria executiva e nós temos os dois braços principais em termos da sede, que é aqui em São Paulo, né? A Secretaria Executiva, e também temos uma ONG, que é o Instituto Amigos da Reserva da Biosfera. Essa ONG é o CNPJ do Conselho, certo? Os conselhos não têm personalidade jurídica, assim como com o CNPJ, né? Isso não é só o da Mata Atlântica ou só das reservas da biosfera. Os CONSEMAS, o CONAMA, os conselhos, o COPOM, todos esses órgãos tal, são conselhos, eles não têm CNPJ. Então, a gente precisava ter um CNPJ, a gente criou uma ONG já em 1999, e ela, através dela, a gente realiza projetos, faz convênios, parcerias, etc. E temos uma parte descentralizada também, que são os comitês estaduais. Em cada estado tem uns que funcionam muito bem, tem outros que nunca funcionaram bem, tem uns que varia muito, isso daí, assim, depende da situação, seja de ONG de governo, de ciência, etc., no estado naquele momento, né? Mas são muito importantes, comitês e subcomitês. Temos os postos avançados e temos os UGD, Unidade de Gestão Descentralizada, e no momento, por enquanto, nós só temos uma, que é lá em Itaipu, a Itaipu Binacional. A gente faz o trabalho no Brasil e articulando ali com o Paraguai também, numa área muito importante, com corredores ecológicos, uma parte de restauração, muita coisa importante lá também, certo? Itaipu e Foz do Iguaçu, por exemplo, estão dentro da reserva da biosfera da Mata Atlântica, tá? Ok, pode passar. Bom, eu vou agora aqui, só para não tomar muito tempo, eu vou passar bem rapidinho, mas a gente pode voltar no coisa. Só para vocês saberem coisas que tem. Depois vocês vão ter tempo, inclusive, para também se aprofundar em cada uma dessas coisas. Postos avançados são áreas, assim como a Unesco reconhece as reservas da biosfera, a pedido dos países, quando elas atendem a certos critérios, nós também fazemos a mesma coisa com iniciativas que não fomos nós que criamos. Mas tem lá uma RPPN, uma reserva privada, tem lá um museu de história natural, um centro de pesquisa, assim, o Mosteiro Zen, no Espírito Santo, etc., que fazem trabalho, pelo menos exemplares, assim, de pelo menos duas daquelas três funções. Fazem trabalho desde conservação de área, de educação ambiental, de trabalho com comunidade, de pesquisa, etc. Então, assim, normalmente eles desenvolvem essas várias áreas. E, então, são algumas áreas que, voluntariamente, eles solicitam da reserva que seja reconhecido como posto avançado. É um título que vale por 4 anos, que pode ser renovado indefinidamente, mas segue todos os critérios, e isso é muito importante, depois vocês vão detalhar, aí o Luiz vai passar isso para vocês também. Pode passar. E nós temos hoje 64 postos avançados em 14 estados, é uma rede muito legal, são vitrines também de o que é uma reserva da biosfera. Você vai visitar a reserva Betaria, a reserva lá da Cururipe, isso tem também de universidade, de empresa, de particular e assim por diante, tá? Então, vale a pena depois conhecer, e é um dos pontos, no caso do programa de jovens, também de cruzar, são locais que pode ter estágio, pode ter intercâmbio, aí é importante para vocês pensarem, tá bom? Ok, pode passar. Aqui, o que já falei, lá o GD, na área de Foz do Iguaçu, na Itaipu, tá? Não vou entrar em detalhe mais agora, pode passar. E outras potenciais do GD são os mosaicos de áreas protegidas. Todos os mosaicos de áreas protegidas que tem na Mata Atlântica, hoje reconhecidos, são 16, foram feitos com o apoio ou iniciativa mesmo, direto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Isso é muito importante para a gente, e eles têm um desenho muito similar ao que seja o conceito de reserva, que é pensar gestão integrada participativa,
conservação, a questão inclusiva, etc. Então, isso depois a gente pode também mostrar para vocês sobre isso. Pode passar. Então, e o que fazemos? Articulação institucional, já falei, pôr junto todo esse povo, as instituições, etc., no âmbito estadual, federal, etc., nacional. Fazemos projetos técnicos, desenvolvemos uma equipe pequena em São Paulo, mas muito ativa, e a gente desenvolve muitos projetos, né? Dentro de programas permanentes, tem projetos, tem uma parte toda de comunicação e educação. Aí depois, eu não sei, não para saber, todos aí entraram já no site para visitar e conhecer as coisas lá, senão fica a lição de casa aí já para o fim de semana. Tem bastante informação lá, inclusive muitas dessas coisas que eu estou falando também estão lá e vale a pena conhecer. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais condições vocês vão ter de atuar como embaixadores mesmo da reserva da biosfera, que, em última instância, é o que se espera aí de cada um de vocês, certo? Então, que vocês foram selecionados, indicados aí como pontos focais, ou seja, não é que a rede são só vocês, mas vocês têm um papel de liderança nesse sentido, de trazer mais gente, trazer mais jovens, de poder estar conhecendo bem e representar a reserva, certo? O Luiz vai falar aí do programa lá, por exemplo, tem o Fórum Mundial de Jovens da Unesco, né? Se reúne num ano regional, América Latina, por exemplo, no nosso caso aqui, no outro ano mundial, tem encontro, o primeiro encontro foi na Itália, o segundo foi na China, que é esse que o Luiz foi, e começou esse trabalho aqui, e assim por diante, o próximo vai ser em Nova York, etc. Aí, então, preparem-se, certo? E o preparem-se, quer dizer, conheçam bem, quer dizer, desde já eu falo assim, tentem aprender espanhol e inglês, porque isso não é para isso só, mas é que abre muitos campos e oportunidades para vocês, certo? É um investimento em qualquer da área profissional, etc., vai ser muito importante. E terceiro, saibam navegar bem na internet, certo? Então, são assim, coisas que ficam aí de recomendações para que tentem fazer. A gente pode, inclusive, depois ver formas aí de apoiar nesse sentido. Tá? Pode passar. E a gente trabalha muito com políticas públicas, porque, por exemplo, tem a Lei da Mata Atlântica, tem o Dia da Mata Atlântica. O Dia da Mata Atlântica é 27 de maio, e aí já virou Semana Mata Atlântica, todo ano a gente comemora, tem eventos, etc. E essa é uma proposta feita pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, depois foi aprovada pelo CONAMA, ficou oficialmente, então isso já desde lá do comecinho, a gente comemora o Dia da Mata Atlântica, certo? E isso é muito importante, você criar esse eventogramas, que a gente fala do meio ambiente, certo? Dia do meio ambiente, Dia da Mata Atlântica, Dia da Árvore, e assim por diante, porque isso cria momentos especiais para encontro, para intercâmbio, e assim por diante. Bom, para criar áreas protegidas, cria uma certa pressão de realização, certo? A gente tem um planejamento estratégico, depois vocês vão conhecer, a gente faz a cada 5 anos, e tem aí todo um plano anual ou bienal da reserva. Pode passar? Então, nós temos linhas de ações prioritárias, já falei sobre várias dessas coisas, pode passar. E temos um conjunto de programas permanentes da RBMA, certo? Ainda não está tudo atualizado, não, no site novo aí, mas tem lá bastante informação também sobre cada um desses programas, e então dá para também aprofundar sobre isso. Pode passar? E aqui só algumas figurinhas que eu queria mostrar, assim, não vou entrar em detalhe, mas a gente pode falar à medida que vocês tenham interesse. Nós temos um programa Mercado Mata Atlântica, que trabalha, por um lado, com assim, produtos e serviços, geralmente de comunidades, de produtores orgânicos ou com espécies nativas, tipo
e a gente tem aí um selo, inclusive, Mercado Mata Atlântica, para produtos aí que a gente reconhece. Pode passar? Tem aqui, está a distribuição dos empreendimentos que tem o selo Mercado Mata Atlântica. Pode passar. Tem de erva mate, tem de brinquedos, de artesanato e assim por diante. Pode passar. E, inclusive, tem um livro que a gente lançou aí recente, né, que é Mata Atlântica e Sociobiodiversidade. Depois o Luiz vai dar um para cada um aí. Tá bom? Pode passar. Programa de turismo sustentável, um dos mais antigos, importantes também, pode passar. E na Mata Atlântica não falta áreas de interesse turística, né? E aqui, só assim, a gente tem um trabalho principal aqui é o turismo de base comunitária, né? Então, a gente faz formação de guias, etc. Assim, vocês já devem ter ouvido falar aí de vários dos parques, tipo Petar, Caverna do Diabo, Intervales, etc., na região do Vale do Ribeira, por exemplo. Todos, quem vai lá visitar, tem os monitores. Os monitores são formados pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, certo? A gente atua nisso desde 95, 98 a gente começou os cursos padrão que são feitos, ou então a gente está em parceria, às vezes, com outros. Então, isso é quando cruza a questão do turismo, como profissão também, como fonte de renda e conservação das áreas. Tá? Pode seguir. Esse programa tem uma série de coisas, e tem o roteiro da biosfera também, sem entrar em detalhe agora, mas é assim, você vai conhecer uma área, e para conhecer os atrativos são as coisas de sustentabilidade. Um parque, um trabalho de agrofloresta, de maricultura, uma área que é uma área indígena, uma comunidade que tem trabalhos aí vinculados à sustentabilidade e assim por diante, tá? Pode seguir. O da biosfera no litoral norte da Bahia, que envolve 10 daqueles postos avançados, que são áreas espetaculares, certo? Recomendo este roteiro para todos, assim, e depois, ao longo do tempo, aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer essas áreas, não só pela importância ecológica delas, mas pelo tipo de trabalho que fazem. São realmente exemplares. Tá? Só para vocês saberem, lá dentro, por exemplo, tem a sede do projeto Tamar, das tartarugas, a sede do projeto Baleia Jubarte, tem o Parque das Dunas, tem a aldeia indígena e assim por diante. Tá? Muita coisa muito legal. Pode seguir. Anuário Mata Atlântica, que a gente faz um balanço sobre como é que vão indo o nosso eixo principal. Assim, existem metas internacionais de conservação, de desenvolvimento, etc., né? Da Convenção da Diversidade Biológica, da CDB, as chamadas metas de Aichi, e a gente faz o monitoramento. Como é que vai isso na Mata Atlântica? Certo? Agora vem aí as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, até 2030, e também a gente vai fazer esse monitoramento, como é que vai indo, como estamos, etc. Tá? Segue. Isso aqui é o Anuário 2017, recomendo especificamente que dê uma lida nesse anuário, tem muita informação interessante, tá? Ele tem no digital, tem no site. Segue. Programa Florestas Urbanas, pode passar, agora só pôr as figurinhas aqui, não vou entrar em detalhe em nenhum deles, pode passar, para vocês saberem que tem. Programa Costa e Mar, tem uma atuação grande na questão marinha, pode passar. Aí tem parceiros, como o caso do Tamar, e tem, por exemplo, 3 áreas do Tamar são postos avançados da Reserva da Biosfera também. Ubatuba, Linhares, no Espírito Santo, e lá em Mata de São João, na Bahia. Pode passar. Ali uma área que é uma grande cordilheira submersa no Brasil, que os brasileiros, quase ninguém conhece, né? Que sabe que tem. Tem uma cordilheira submersa com mais de 1.000 quilômetros na costa do Espírito Santo, transversal, que é uma cadeia Vitória-Trindade. E vai terminar lá na ilha de Trindade e Martim Vaz, que é o ponto mais longe
território brasileiro, assim, né, marinho, e a gente está propondo a criação de uma outra reserva de biosfera marinha lá. Pode passar. Aí a gente tem um trabalho grande também com empresas, né, em especial com a Votorantim Cimentos, com a Coruripe, etc. Tem uma série de empresas que a gente ajuda eles no processo todo de sustentabilidade, de ter uma cultura de sustentabilidade, e eles apoiam também muitos projetos, a gente tem muita coisa associada também com eles. Pode passar. E aí, em especial, o programa Ativos Ambientais, que a gente pode passar, trabalha basicamente identificando, tem empresa que tem muita propriedade, certo? Então, esses aqui, por exemplo, aqui à direita em cima, vocês veem, tem uma igreja, um casarão, essa igreja é de 1800, o casarão 1701, e está onde? Dentro da propriedade da Votorantim Cimentos, ao lado da mineração, lá em Sergipe, certo? É patrimônio histórico tombado, etc. Então, assim, tem cachoeiras, tem mata, tem grutas, tem tudo em propriedade privada de empresas. E a gente ajuda, muitas vezes, a conservar essas grutas, essas cachoeiras, a mata e assim por diante, com o chamado estudo dos ativos ambientais e criando, pode passar o próximo, que a gente chama de PGTS, que é um plano de gestão territorial sustentável para aquela propriedade, como se fosse um plano de manejo. Tem um roteiro metodológico para isso, é uma coisa super interessante e muito importante. Pode passar. Pode passar também. E a gente tem também empresas amigas da Reserva da Biosfera, né? Empresa amiga da Mata Atlântica, e que a gente certifica que eles têm esse compromisso de sustentabilidade. Obviamente, tem que ser uma coisa muito cuidadosa. Você não pode estar fazendo o chamado greenwashing, você não pode assim, né, fazer propaganda de que o cara está avançando na questão de sustentabilidade, conservação, quando, na verdade, está mentindo, né? Então, você tem uma coisa de critérios importantes e, ao mesmo tempo, além de fazer a lição de casa, eles apoiam, inclusive financeiramente, o conjunto dos programas da Reserva da Biosfera, tá? Então, pode passar, isso também é um título que vale anualmente, é revisto, se sim ou não. Temos aqui 6 empresas que hoje têm esse título. Tá? Pode passar. Estamos terminando aqui. E temos um programa de cooperação internacional. Lembra que nós somos de uma rede internacional, então tem muitos seminários, eventos, tem grupos de trabalho da Unesco, e tem também assim, as comissões da Unesco. Eu, por exemplo, sou membro da Comissão Mundial de Reserva da Biosfera da Unesco, que são 12 membros, 2 por região. Eu sou um dos representantes da América Latina e Ibero-Americana, na verdade, porque também envolve Portugal e Espanha, e assim tem da Ásia, etc., e a gente analisa lá todas as propostas de novas reservas de biosfera, coisas do tipo. Tá? Então, tem um trabalho grande e lembrando aí que tem esse vínculo internacional muito grande. Segue. E fechando aqui, só marcar, nós também temos o prêmio mais tradicional, o Oscar da conservação na Mata Atlântica, que é o prêmio Muriqui, certo? E o Muriqui aí é o maior macaco das Américas, né? Que é o logo também da reserva. São 2 espécies, está ameaçada de extinção, e o prêmio Muriqui, cada ano é dado para uma pessoa e uma instituição, e às vezes tem prêmios especiais também. Então, assim, e agora, por sinal, neste momento, os conselheiros estão votando aí quem serão os premiados desse ano aí. Tá bom? Eu acho que é isso, pode passar, eu acho que encerramos aí. É isso daí.